A gente fala hoje aqui no programa Espaço Aberto sobre literatura infantil, trazendo como gancho esse sucesso de vendas nos anos 90 e que ganha agora uma edição atualizada depois de 32 anos da sua primeira publicação. É a obra O Penugina, e o autor desse trabalho é o nosso convidado hoje aqui no programa em formato virtual, né, em plataforma virtual, gravando para a TV e Rádio Câmara Bauru. Nós recebemos Luiz Vitor Martinello, professor e poeta. Gostaria de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite para conversar com nossos telespectadores e ouvintes bauruenses. Obrigada, professor. Oi, Gentiane, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por esse espaço. Estou gravando aqui, eu não entendo muito essa coisa de Zoom, na própria editora Canal 6, e aí os meninos e as meninas aqui me assessoram. Maravilha, tranquilo. A gente aproveita, então, esse espaço, esse seu cenário, já para começar falando sobre o Penugina, né? O livro foi lançado há 32 anos e adotado em muitas escolas aqui do estado de São Paulo. Do que é que trata exatamente a narrativa desse livro? Bom, basicamente o Penugina tem duas linhas narrativas, até se delineando uma terceira. A primeira linha narrativa é um personagem chamado Pedro Ivo. É um menino que fisicamente não se considera bonito, porque ele é ruivo, é um padrão de beleza diferente. Ele é vermelho, mas ele é apaixonado por um padrão de beleza, já de acordo com os meios de comunicação, que é uma menina de cabelos compridos, lisos, olhos verdes, e eles convivem numa escola. E ele diz para todo mundo que ele é apaixonado por Marília, mas Marília não dá bola, ela fica na dela. Né? E mais um dia, de repente, no meio de um recreio ou de um intervalo, a Marília chega para ele e fala: Pedro Ivo. Pedro Ivo é o nome desse personagem, que é um menino. Né? É uma escola que eu suponho assim, mais ou menos, seja o fundamental, o 9º ano, mas não há essa definição. Então, de repente, no meio de todo mundo, ela chega e fala: Pedro Ivo, me beija. Ele estranha a pergunta, e a turma toda: beija, beija, beija. E aí ele dá um beijo nela, assim, fica, né? E ela também, mas aquela coisa rápida, e ninguém, nem ele nem ela entenderam o porquê. Aí, então, eu entro numa segunda linha narrativa, que eu falo que esse Pedro Ivo tinha o costume de todo domingo ir à sua chácara e armava uma arapuca para pegar passarinhos. Mas ele pegava o passarinho e soltava. Ele analisava o passarinho, olhava, aprendia muita coisa com os passarinhos. Se tivesse machucado, ele até cuidava. De repente, um dia, ele pegou como fosse um bichinho assim, ó, diferente, amarelinho, né? Com 2 olhos enormes, sem boca nem bico. Ele estranhou aquilo e aquele não soltou, ele pôs no bolso e levou para a casa dele. Aí ele chegando em sua casa, e ele escutou: Pedro Ivo, ué, quem que é? Sou eu, Penugina, você não me chama de Penugina? Por conta, né, como fossem peninhas, né? Amarelinhas, tal, lisinhas, como aqueles pintinhos que a gente encontrava há muito tempo na feira, bonitinhos. E falou: ué, mas você não tem boca e fala? Pois então, aí ele vai contar uma história que ele vem de um outro planeta, ele é um extraterrestre, e que no planeta em que ele vive, as pessoas não, toda a turma lá desse planeta, quando nasce, não tem boca nem bico. Porque boca nesse planeta, chama-se planeta Vênus, só para falar a verdade. Mas aí você não... Que bom, você não precisa escovar o dente, porque não tem boca, aquela coisa... Né? E como você come? Que lá não precisa comer, que é uma energia, tudo. E ele vai contando isso, que ele tem 201 anos e que ele vem para o planeta Terra para treinar, para ganhar uma boca. E ele vai alugar a boca das pessoas e de animais e de estátuas, e se nada houver, desenha-se uma boca, e ele concentra ali energia e fala por
pela boca criada nesse sentido. Então, aí você vai fazer uma ligação de que quem é que... Porque o Penugina, antes de vir para cá, ele teve todo o ensinamento sobre o planeta Terra. Então, todas as línguas, geografia, história, ciência, ele é, bem dizer, um computador. Então, e tem um tanto de psicologia. Então, a gente começa a falar, quem será que pediu o beijo? Como são bocas alugadas, foi o Penugina que percebeu esse sentimento do Pedro Ivo pela personagem Marília, que através da boca de Marília pediu esse beijo. Não é? E aí, então, fica uma primeira indagação. Será que o Pedro Ivo vai conquistar o amor de Marília? E uma segunda indagação, será que o Penugina que tem que ganhar uma boca? Porque se ele ganhar uma boca, ele completa 201 anos, ele é criança ainda, e lá no planeta dele, criança, quer dizer, desde que nasce, para não falar mentira, não adquirir boca e vai treinar, então vai haver esse treinamento aqui no planeta Terra. Inclusive, o Pedro Ivo fala assim, mas aqui no planeta Terra você vai querer falar a verdade? Ou aqui no planeta Terra e dá risada. O Pedro, não, mas... E ele vai dizer depois que ele é meio, como diz assim, não tem muita lógica no que ele fala, ele é inoportuno nas certas falas, mas porque ele não aprendeu a falar no país dele. Então, ele vai falar muita coisa que politicamente não seria correto, porque ele vai ter que aprender, entendeu? E vai se expressar, e não vai se expressar de acordo com o que seria. Então, é todo um processo para ver se ele vai conseguir falar a verdade, né? E vai se dialogando nesse sentido. Então, para dar um tchan da narrativa assim, uns exemplos, ele fala, bom, mas então você vem de outro planeta, você sabe tudo, eu vou me leva com você para a aula. E sempre tem chamada oral, e Pedro Ivo sempre se escondia da chamada oral. Mas como o Penugina, ele fala pela boca de outros e sabe tem toda a cultura possível, né, e conhecimento possível, aí ele levou o Penugina para a aula, e o Penugina lá vai fazer a chamada oral para o Pedro Ivo. Então, a aula de ciência, ele começa a chamar atenção para a professora, ver se o chama, né? Porque aí ele vai saber responder. E a aula de ciência, e a professora pergunta, então, Pedro Ivo, em quantas partes se divide o corpo humano? Depende da cacetada. Aí a professora, todo mundo ri daqui, ri dali, né? A professora manda para fora. Ele vai com o Penugina, que sempre está oculto, que ninguém pode saber desse trato que o Penugina tem com o Pedro Ivo. Penugina num bolso e um 0 no outro. A aula seguinte é de matemática. E aí, então, o professor de matemática é o professor Gera. Eu devo ter me inspirado no professor Geraldo Bergamo, que é muito meu amigo, né? Que era professor de física, de matemática, aquelas coisas todas. Então, e daí o Gera. Então, o professor de matemática está dando aula assim, tal, o valor do X e diz, eu adoro a boquinha da professora de ciência. Aí todo mundo começou a rir, e o Pedro Ivo começou a pôr latido na boca de um, miado na boca do outro, risos, gargalhadas, uma bagunça total. Quem é que aparece numa hora dessa? Quem? A diretora. A diretora entra na sala de aula, todo mundo... E blá, 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 até que ela fica se inteirando do que aconteceu. Aí ela vai ter a sua fala, né? Professor, o senhor disse isso, por favor, e dá um sermão todo no professor e fala, por favor, professor, terminada a aula, passe na diretoria que eu quero mostrar minha boquinha para você também. Então tem esses lances. E aí tem um meio termo de narrativa, né? Como será, entendeu? E vai ficar o Penugina em conflito muitas vezes, Penugina não, Pedro Ivo, entre o amor de Marília e a amizade por Penugina.
isso vai ser dialogando no livro, e mais tarde eles vão descobrir que, para poder falar a verdade, vai se entrar na política. Eles percebem que a política tem muita mentira. Então, Pedro fala, poxa vida, eu vejo meu pai comentar político, que todo político faz muita promessa, mente, tem todo um marketing em cima disso. Dá para a gente ter um campo bom aí, para a gente começar a falar pela boca do político, desmistificando, fazer o político dizer a verdade, aquilo que ele esconde, aquilo que ele diz. Então, ele vai a vários comícios. Num desses comícios, um dos candidatos a prefeito, eram comícios municipais, né? E um dos candidatos a prefeito disse, no bolso dessa calça, nunca entrou dinheiro roubado, nunca entrou dinheiro de corrupção. Aí um gaiato lá disse, está de calça nova, prefeito. Claro que foi isso, foi a fala de Penugem através de uns que participavam do comício. E aí ele coloca também, entendeu, apoiado, outro não sei o que tem, outra crítica, e o livro vai desenvolvendo nesse sentido. Então, agora, professor, a obra original, né, a primeira versão, lançada lá em 1989, ela traz algumas ilustrações, e eu sei que esta reedição agora está restaurando algumas dessas imagens, né, reaproveitando toda essa parte ilustrativa neste novo lançamento. O que mais foi alterado? O que houve de readaptação com relação à capa? Eu sei que houve algumas alterações, e até mesmo com relação à linguagem. O senhor fez alguma adaptação com relação à linguagem? A linguagem foi mantida? O texto foi mantido no formato original? O que houve de mudança e o que foi mantido nessa nova edição? Quanto ao texto, Lidiane, eu modifiquei muito pouco. Acrescentei algumas coisas que eu de informações, inclusive sobre outro planeta e tal, mas havia uma ilustração. A ilustração é de Wanda Cardim, é uma bauruense. Inclusive, ela ilustra muitos livros. Ilustrava, hoje ela parou esse serviço, mas ela ilustrou um livro de várias editoras, muitos livros didáticos, paradidáticos, né? E a Wanda Cardim, o nome dela. E havia um desenho no meio do livro, que quando a primeira vez Porque o livro foi o seguinte, ele foi editado em 89, como você disse, pela Editora do Brasil. O bom da Editora do Brasil é que ela tinha um poder de distribuição muito grande. Em todas as capitais e em muitas cidades tinha centro de distribuição. Então, um dos maiores problemas de você editar um livro não é você editar, é distribuir esses livros. E eu tinha um livro anterior chamado O Sapato que Sabia Andar. O Sapato que Sabia Andar, da Editora do Brasil também. Acontece que um dos diretores e editores da Editora do Brasil falou, Vitor, que depois do sapato, que o sapato vendeu bastante. Eu faço as contas de que o sapato vendeu uns 300 mil pelo Brasil. Eu faço essa conta, porque cada edição era 20 mil, e eu tenho até a edição 15ª edição, quer dizer, eu consegui captar, porque a gente não sabe essas coisas direito. Então, eu fiz esse cálculo rápido aí, né? E esse diretor, o Dr. Walter, na época, lá, né, a gente chamava de seu Walter, falou, Vitor, quero um livro. E eu estava começando a escrever o Penuginha. Eu falei, meu Deus, agora eu quero para já. Falei, eu vou continuar o Penuginha. Aí eu continuei o Penuginha e mandei. Aí quando eu recebi o livro, a ilustração da manga, eu gostei das ilustrações, adorei. Mas falei, poxa, a capa deveria ser uma ilustração que está no meio, no miolo do livro. E aí essa capa, eu sugeri que isso virasse a capa. E foi feito assim. Porque eu vim para Canal 6, eu ia editar pelo meu próprio bolso. Mas o Carlos Fendel, da Canal 6, o Tiago, aqui, entendeu? Falaram, vamos patrocinar isso, vamos fazer esse livro. Então, eu não precisei pôr dinheiro do bolso. É uma coisa muito boa, porque, inclusive, todo um trabalho de divulgação é feito por eles. O que para a gente é maravilhoso, porque a gente não sabe ser mascate. É a coisa mais vergonhosa chegar, eu publiquei um livro para a escola, quer adotar, não quer, eu passo uma vergonha, né? Fica estranho. Então, eu falei assim, mas agora vamos
eu comecei a trocar ideia com o Tiago aqui, que também que editou esse meu livro, Sobras Poéticas, toda a minha poesia aqui, né? Aí, então, eu peguei bastante liberdade com ele e a gente trocou ideia sobre o texto. Alguma coisa a gente mudou, mas muito pouco do texto. Agora, o que eu fiz é que o texto era corrente, não tinha capítulos, era de início ao fim, um texto só. Aí eu dividi em capítulos e coloquei títulos nesses capítulos. Inclusive, esses títulos, eles têm muita gíria, que é a linguagem da juventude, que eu acho, entendeu? Que algumas, vamos ver aqui, tirando sarro, algum título, por exemplo, deprê, cadê? Né? Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor com relação a essas alterações na linguagem, porque eu imagino que o leitor de 1989 tinha um perfil muito diferente do leitor agora de 2021, né? Isso foi pensado também no momento de fazer essas alterações? O senhor falou da criação desses títulos de capítulos, tudo isso foi pensado? Essa mudança de perfil do leitor infantil ao longo de todos esses 32 anos? Eu não consigo racionalmente pensar num livro. O Penugina surgiu assim, entendeu? Mesmo minhas poesias, quando eu faço, eu não consigo falar, vou fazer uma poesia sobre isso, eu não consigo. Eu pego a caneta e parece que abaixo o santo e vem. Então, quando eu escrevi a primeira vez, foi no fôlego. Aí, relendo e relendo o livro, e pensando numa reedição, eu falei, eu poderia colocar títulos. E vieram espontaneamente esses títulos, em forma de gíria, que dá, eu acho... Mas essa gíria está mais para um tempo de 30 anos do que de hoje. Acho que, né? Então, não foi pensando assim. Eu acho que a história em si é que pode ganhar o leitor de hoje, né? E, inclusive, em formato de livro, eles costumam hoje viver mais através da internet, através do celular, mesmo as histórias. Mas isso aqui deu uma dinâmica que é muito própria do nosso tempo, né? A dinâmica da rapidez. Então, você não tem aquele texto que não acaba mais, vai embora, começo ao fim. Então, e aí foram distribuídas as ilustrações também, né, nesse sentido, porque aconteceu o seguinte, a Wanda Cardini falou o ano passado, Vitor, eu tenho guardado as ilustrações do Penugina. Eu falei, nossa, eu estou querendo publicá-lo, republicá-lo, né? E seria ótimo se você... E ela me presenteou com essas ilustrações. Né? Então, porque essa ideia de publicar foi o seguinte, existe essa coisa de, eu estou indo numa vibe agora, de pedir para o universo as coisas. Então, assim, quer dizer, não que aconteça, mas você começa a focar mais alguma coisa. Eu quero republicar o Penugina, eu quero republicar o Penugina. Então, e aí coincidiu de eu pensar nisso, e a Wanda me presentear. Aí motivou mais, agora que eu vou querer mesmo republicá-lo. Aí eu falei, esse ano de 2021, eu tenho que publicar o Penugina, eu tenho que publicar o Penugina. Inclusive, em várias entrevistas que eu havia dado antes, falou, qual que é o seu projeto? Meu projeto é o Penugina. E não é que jogando para o universo, o cara, eu tentei ir para a editora, Canal 6, pelo próprio bolso, e o Carlos, o Tiago, a Érica aqui, e agora com a assessoria da Camila, me deram um grande presente, quer dizer, a editora vai bancar. Então, eu acho que é tão uma linguagem ágil, os desenhos foram mantidos, porque eu acho que eles estão de acordo com o livro, de acordo, inclusive, com a parte emocional do texto. Então, eu estou muito contente com essa renovação. Eu acredito que o livro agora está do meu gosto. A primeira vez, porque é o seguinte, eu mandei para a editora, do jeito eu escrevi correndo e mandei para a editora publicou na época. Vendeu muitos livros e tal, né? E, inclusive, o que me motivou também a relançar o Penugina foi que foram feitos trabalhos maravilhosos, né? Porque eu recebi cartas do Brasil inteiro sobre o sapato, sobre o Penugina, né? Uma vez em Irecê, eu recebi quase 100 cartas de uma cidade da Bahia, Irecê,
né? Essas coisas todas. Falei, puxa, eu preciso ir nessa direção. E cada vez que as escolas me chamam, entendeu? Porque trabalharam no livro, eu vou citar algumas, pode ser? Existe um trabalho muito bonito feito na Cilda de Campos com o Penuginha. Aliás, foram 2 vezes que eles trabalharam no Penuginha. Na Cilda de Campos, no Jardim TV. A escola fez um trabalho através da professora Anete Mereb, um trabalho maravilhoso. Inclusive, foi filmado, a prefeitura filmou, acompanhou todo o trabalho e está na internet. Procurar a Escola na Cilda de Campos Penuginha, ou Luiz Vitor Martinello, ou a Anete Mereb, que é a professora que trabalhou, com todo o apoio da direção, dos coordenadores, dos professores e dos alunos. Então, foi um trabalho maravilhoso. Um outro trabalho maravilhoso foi feito no Colégio Geração, também, entendeu? Outro trabalho maravilhoso que resultou, inclusive, num livro, foi o Colégio GBI. O Colégio GBI trabalhou e me convidaram, fizeram uma sala com meus 3 livros, O Menino em Sua Bacia, O Penuginha e O Sapato que Sabia Andar. E no final do ano, uma sala com esses 3 livros. Isso me emocionou muito, e ligando um com o outro. Trabalho da professora Marli e dos coordenadores do Colégio GBI, né? Que foi um trabalho maravilhoso. E também a professora Marli e com os coordenadores do Colégio São Francisco fizeram um outro trabalho maravilhoso no Colégio São Francisco com o meu livro Sapato que Sabia Andar. Então, isso impulsiona, sabe, a gente a estar escrevendo, porque eu não sou um autor que escreva assim, eu sou um autor bissexto. Mas se vem inspiração, eu escrevo. Se não vem, eu fico aguardando essa inspiração. Às vezes tem uma motivação assim, provoca essa inspiração, mas normalmente não. Então, isso me motiva entendeu? Ou me motivou a refazer o Penuginha, esse trabalho com as escolas. Até eu, dando uma entrevista, aí eu falei, o Penuginha não é um livro para ser comprado. Aí você está depondo. Aí ele falou, não, um livro é para ser adotado em escola. Em vez de você comprar você compra 40, 60. Então aí o instinto de venda, que eu não tenho, mas que é interessante. Porque aí você vai à escola, você conversa com os alunos. Nessa escola do GBI, tem uma coisa maravilhosa, que o Penuginha volta para o planeta dele. Só que lá, ele teria que aprender a falar a verdade para falar a verdade no planeta. Ele vai para o planeta dele e volta contando mentira. Porque aqui criaram várias histórias, continuando o Sapato, continuando o Penuginha, continuando o Menino em Sua Bacia. Essa história que eu achei do menino, continuando o Penuginha, que ele volta para o planeta dele, e viciado aqui, entendeu? Por problema da mentira que é na Terra, ele volta para o planeta dele, entendeu? Começa a contar mentira lá. Eu achei de uma criatividade dos alunos. Então, os alunos gostam, sim, também de ler, viu? É questão de motivação. Era justamente o que eu ia perguntar para o senhor falou em inspiração para a criação, né? O senhor completou mais de 40 anos de carreira aí na literatura, o que o motivou para investir, né, para criar na literatura infantil, e no momento que a gente vive agora, né, com tantos estímulos tecnológicos, celular, televisão, videogame, tablet, enfim, como estimular o hábito da leitura desde a primeira infância? Eu acredito que isso deve-se muito à família. Se a família lê, os filhos vão ler. Se o avô lê, se a avó lê, se a mãe lê, se o primo lê. E, normalmente, isso está caminhando muito mais para o celular hoje. Então, é um outro suporte. Pode-se ler pelo celular, mas é tudo muito mais rápido. E eu acredito que quem pode reforçar bastante isso é a escola. Eu acho que deve-se louvar os pais, deve-se louvar muito as escolas que têm esse trabalho com livros didáticos. E, inclusive, a própria Canal 6 está fazendo agora um trabalho com as escolas que os próprios alunos estão escrevendo, estão publicando livros, isso é maravilhoso, né? Eu, quando fui ver esse livro aqui, falei, eu vou lá ver, que é livro dos alunos. Nem sabia que eles tinham trabalhado com os meus textos, né? Mas eles criam textos deles, eles são muito criativos, eles fazem poesia.
E a coisa, já pensou quando um menino vê? Aqui tem alguns livros aqui, de uma cidade aqui, que eu peguei por acaso o que está aqui agora, do conto ao reconto. Eles recontando histórias, ou eles criando histórias, e eles vão lá, eles dão um autógrafo. Que coisa maravilhosa! É um mundo, entendeu? Que se pode criar com a literatura infantil. Eu acho ali, é o seguinte, o Brasil tem uma literatura infantil maravilhosa, desde Monteiro Lobato, hoje o Pedro Bandeira, Ruth Rocha, são autores maravilhosos. Né? Aí chega no colégio, e trabalha, os professores trabalham muito isso, no prezinho, né? No Fundamental 1, chega no Fundamental 2, eu não sei o que acontece, a coisa se perde um tanto. E aí, se adotam um livro, se eles poucos escrevem, pelo menos a experiência que eu tive no magistério foi disso aí. E eles querem livros assim mais superficiais, de aventura pela aventura, onde não se trabalha a palavra. Entendeu? E chegam no colegial, aí você dá um salto muito grande, porque no colegial você trabalha a literatura brasileira assim na sua essência mesmo de palavra literária, né? Não é a história pela história, não é o que você conta, mas como você conta. E há uma lacuna, é preciso que então eu acho mais problemático, o maior problema é o Fundamental 2, entre o intervalo entre a escola infantil 1, o fundamental 1, o infantil, o prézinho e tal, e que já se trabalha bastante isso, e quando se chega, entendeu, como diria assim, no colegial, leva-se um susto. Então, acho que a falha mais está exatamente que nessa parte de início da adolescência, quando poderia continuar trabalhando a literatura. Mas eu acredito que eu vejo para os meus netos, eu empurro livros, empurro gibis para eles, sou favorável a ler gibis, sou favorável a ler, a estar lendo, a motivar a imaginação, né? A criar, para não ficar só copiando, entendeu, as coisas dos outros que a gente recebe, né? E infelizmente, ou felizmente também, porque o celular dá a eles, entendeu, uma amplitude maior do que eles teriam, né? Só com amizade com os amigos, assim, na escola, na família, tudo. Mas, ao mesmo tempo, entendeu, a literatura desenvolvida na escola, a leitura desenvolvida em casa, ou motivada pela escola, pelos pais, isso vai dar um crescimento, um diferencial para esse menino quando ele crescer, para essa menina quando ela crescer. A gente sabe da importância da leitura não só para a aprendizagem, mas também para a formação do senso crítico do indivíduo. Aliás, eu aproveito para agradecer a participação do professor Luiz Vitor Martinello, ele que também é poeta, autor do livro O Penugina, que foi lançado lá na sua primeira edição em 1989, e agora tem um relançamento em 2021, nova edição, a divisão do livro, da história em capítulos, capa nova, ilustrações atualizadas, restauradas, uma baita novidade bacana aí para o mercado editorial infantil, né, para a literatura infantil de uma forma geral. Professor, para quem quiser adquirir essa versão atualizada do livro, como é que faz? Pois é, você pode adquirir pela própria Canal 6. Existe um sebo na rua 13 de Maio, logo descendo a Duque de Caxias, que é o Clepsidra, e tem uns meninos muito idealistas lá também, que estão divulgando o livro, não só esse, como outros livros de autores mauruenses. Você pode comprar pela Amazon e pela Magalu. E eu convido, se você me permitir, aos professores que, querendo adotar o livro, quiser colocar na agenda para o ano que vem, que esse ano já está terminado, eu faria gosto, né, de conversar com os alunos nas escolas. Eu acho que o Penugina é um personagem carismático, né? Eu volto aqui, olha com ele aqui, que bonitinho, né? Tal, que chiquinho, ele fala e ele apronta mil e umas, porque ele, como disse assim, ele vai aprendendo as coisas. E há também, inclusive, no livro, que os alunos que podem interessar aos leitores, né?
esse romance vai acontecer, não vai acontecer, como que ele se desenrola entre Pedro Ivo e Marília. E como o Penuginha pode ou não ganhar a boca, qual foi o processo que ele teve. E é interessante discutir, não, trocar ideia com os alunos, né? Porque eu falo, você não deve impor uma ideia para outra pessoa, mas você deve ter ideias próprias para se defender das ideias de outras pessoas, ou saber, entendeu, avaliá-las entendeu, com a sua medida, e não, entendeu, sendo macaco do auditório, como dizia-se antigamente, né? Das pessoas pegando tudo mastigado. Então, é nesse sentido, Lidiane. Maravilha. Professor, mais uma vez agradeço sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Lidiane. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Tá bom, bem. Fica o convite aí da literatura para você, escola que esteja nos assistindo, né? Pais, enfim, alguém que queira presentear aí uma criança e estimular esse hábito tão importante, tão fundamental para a aprendizagem, como já dissemos aí, para a formação crítica do indivíduo, né? Estamos precisando disso. Aproveito para agradecer também a sua sintonia e até a próxima.